tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa aula bíblica e nós vamos um pouquinho além, né? Ontem a gente viu que Jesus ceou com seus amigos, né, com seus discípulos, e ele chamou todos e fez toda aquela parte, né, de contar para eles como que seria e dar aquelas ordens, né, e falar o que deveria ser feito mesmo depois que ele já tivesse sacrificado por nós. E nesse dia também ele contou que um deles o trairia. Entre os 12 discípulos dele, ele falou que um deles ia trair ele, né? E por conta dessa traição, ele seria levado, né? E tudo mais. E todos ficaram assustados e ficaram se perguntando: sou eu, mestre? Sou eu, mestre? Porque o mestre, né? Jesus, ele já sabia tudo o que ia acontecer. E ele não falou, né? Quem seria, mas já estava posto, né? Quem traiu Jesus foi Judas, né? E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, foram 30 moedas de prata. E o que ele fez? Ele entregou, né? Ele foi lá e entregou Jesus para os sacerdotes, né? E falou que ele falaria onde Jesus estaria e pior, né? Para ele saber quem era Jesus, ele traiu de uma maneira que, olha, eu acho que foi a maior traição do mundo, porque ele deu um beijo no rosto de Jesus, na face dele, né, para dizer: olha, esse daqui é Jesus, pode levar. E ele vendeu, né, Jesus por 30 moedas de prata. Essa foi o valor da vida de Jesus, né, para Judas. E isso é terrível, né? Mas Jesus já sabia de tudo isso e ele tinha que passar. Então, por amor a nossa vida, ele fez. Ele simplesmente continuou. Ele podia ter feito 1 milhão de coisas, né? Porque ele era o Filho de Deus, né? Então ele poderia ter feito qualquer coisa, mas não. Ele se manteve firme em cumprir o que Deus tinha ordenado para ele. E pelo grande amor que ele sentia e sente por nós, ele se entregou. E aí depois, passando tudo isso, que eles acabaram de fazer, né, a ceia, eles oraram e eles louvaram e cantaram e renderam graças a Deus. E depois eles foram para o Monte das Oliveiras, né, para eles orarem. Lá era um lugar que Jesus ficava em paz e conseguia, né? E ele falava diretamente com o Pai. Ele gostava muito de ir para lá e ele foi e levou alguns discípulos com ele, né? E eles foram lá. Agora eu vou ler para vocês a história da nossa Bíblia, tá? Prestem atenção que depois eu vou explicar uma parte que é muito importante para que a gente entenda, porque eu entendi depois de muito tempo o porquê disso. Então hoje eu vou contar para vocês. No Monte das Oliveiras, Jesus ficou muito triste e com medo. Ele sabia que ia morrer. Ele se ajoelhou e pediu a Deus: Pai, por favor, não permita que eu sofra, mas se for pela sua vontade, farei o que tiver de ser feito. De repente, Jesus e seus amigos viram as tochas e as espadas nas mãos das pessoas. Judas, que dizia ser seu amigo, é quem estava liderando toda aquela multidão, os inimigos de Jesus. Aquele que eu beijar é Jesus, disse Judas aos soldados. Ele foi até Jesus e o beijou na face. De uma só vez, os soldados cercaram Jesus e o levaram preso. Aqui tem essa parte que sempre me intrigou muito, né? Jesus, ele sabia tudo que ele ia passar. Então por que, né, que ele ficou com medo, que ele orou, que ele pediu? E aí na Bíblia, né, essa daqui é a minha, aqui fala sobre isso,
né? Aqui tem mais detalhado a história toda, né? Conta exatamente como que foi. A nossa Bíblia, ela conta de uma maneira mais infantil, né? Para que vocês entendam um pouquinho melhor. E a Bíblia, né? Dos adultos, detalha um pouco mais e tem um pouco mais de detalhes aí. E aí, a parte que me chamou a atenção foi essa oração que Jesus fez, né? E pedindo, né? Que ele fala assim, ó: meu Pai, se não é possível passar de mim o cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Antigamente, né? Antes tinham vários cálices e um deles era o cálice da ira de Deus, né? Era ali que existia todo o pecado e tudo que, né, era o cálice. Esse cálice não era bebido, ninguém bebia ele, né? Ele só estava lá para representar. Quando, né, o pessoal lá de Israel instituiu a Páscoa e eles começaram a fazer as comemorações com os pães asmos, eles tinham esses, né, esses cálices, e tinha esse que representava, né, a ira de Deus, que, né, era representado pelo pecado. E aí eu entendi o porquê que Jesus fez essa oração. Porque quando a gente está no pecado, né, quando a gente faz coisas ruins, a gente está no pecado, a gente se afasta de Deus. Jesus, ele não tinha pecado. Ele era único, ele era perfeito. Então ele nunca tinha se afastado do Pai dele. Ele nunca tinha se afastado de Deus. Ele sempre estava ali grudadinho com Deus. E esse foi o medo dele, que pela primeira vez na vida dele, ele teria que se tornar o pecado. Então imaginem assim, como se ele tivesse absorvido lá na cruz todos os pecados de todas as pessoas do mundo. Ele pegou tudo para ele. E ele estava com todos os nossos pecados. E ele teve que se afastar do Pai. Porque quando a gente está no pecado, quando a gente faz coisas erradas, a gente não consegue ficar junto de Deus, né? Porque Deus, ele é amor, ele é compaixão, mas ele é justiça. Então, se você estiver fazendo alguma coisa errada, você se afasta de Deus. Deus, que é a gente. Se a gente estiver ali bonitinho, cumprindo tudo, né? Sendo boas pessoas, a gente está ali grudadinho. Mas se a gente faz alguma coisa errada, né? Se a gente começa a pecar, a fazer tudo que não tem que fazer, né? A gente acaba se afastando de Deus. E esse foi o maior medo de Jesus. Essa era a preocupação dele. E aí a gente vê, eu fico até emocionada. Vocês sabem que a Tatá é boba, que tudo ela chora. O amor por nós e tem por nós até hoje é tão grande que mesmo com esse medo, mesmo ele tendo que absorver todos os pecados, se tornar um pecado, né? Tem uma palavra muito forte que dizem, né, que ele ficou maldito, né? Ele era pecado porque ele absorveu tudo para ele, para que a gente pudesse ser salvo, para que a gente pudesse ser liberto. Então, que amor é esse? Ele se submeteu a passar por isso, por amor a mim, por amor a você. E aí depois disso, Deus já não estava mais ali com ele, ele ficou sozinho. Porque Deus não pode com o pecado, né? Deus não se mistura. Então o que ele fez? E por conta dessa separação, esse era o medo. Esse era o medo de Jesus. Por isso que Jesus pediu que, se pudesse, né, se tivesse outra possibilidade, qualquer outra coisa, ele faria, né, para que ele não se separasse do Pai dele. A gente pensa, né, que a gente pode estar com Deus o tempo inteiro e muitas vezes a gente acaba se separando de Deus por coisas tão fúteis, por coisas tão bobas, né, fazendo coisas sem sentido, sem necessidade, sendo que Jesus, ele foi meio que obrigado a fazer isso, e ele pediu para Deus que, se tivesse outra possibilidade, que ele faria, para que ele permanecesse ali grudadinho com Deus. Então é isso que eu quero que vocês pensem hoje, né?
Pensem que vocês têm a oportunidade de estar grudadinho com Deus o tempo inteiro. Vocês têm a oportunidade de não deixar Deus para lá, de não pecar, de não fazer coisa errada para que vocês não se afastem de Deus. Jesus, ele não teve escolha, né? Ele precisou fazer isso para nos salvar. E depois que ele fez tudo isso, né, que ele se tornou, que ele pegou todos os pecados, que ele se afastou de Deus, né, porque ali ele tinha que se afastar, não tinha jeito. E aí ele venceu, né? Ele venceu a morte, ele pegou a chave lá da mão da morte e nos salvou. E agora ele é o dono das nossas vidas, né? E se nós estivermos grudadinho nele, né? Seguindo todas as orientações dele, fazendo tudo, a gente vai ter vida eterna. Então, isso é muito importante, isso que eu quero que vocês pensem, né? Jesus, ele é maravilhoso. Deus é lindo, é perfeito. E ele nos ama de uma maneira que ninguém nunca vai nos amar. E a gente precisa estar ali, ó, grudadinho com eles. Tá bom? Era